Fala galera, estamos começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou a soldado Bruna Cordeiro e caso você ainda não nos siga nas redes sociais, nós estamos nas principais plataformas com o @PMESP, PMESP, de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você pode nos seguir lá para ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo no estado. Nós gostaríamos de agradecer também a Carijó Filmes por estar nos cedendo o espaço pela parceria. E hoje estamos aqui com a equipe do 2º Batalhão de Choque, mais especificamente com o pessoal da ROCAM, com o Capitão De Pieri e com o Cabo Siqueira. Tudo bem, senhores? Bom dia, Bruna. Capitão De Pieri. Quanto tempo os senhores têm de polícia e desde quando estão na ROCAM? Eu tenho 22 anos de polícia e trabalho no patrulhamento tático de motocicletas há 15 anos. 15 anos. O senhor, Cabo? Então, estou na polícia desde 2002. Em 2005 eu fui transferido para a ROCAM. Nesse tempo, em 2016, eu saí do batalhão, fui para uma outra unidade e retornei até o momento. E o senhor, desde quando na ROCAM? Desde 2009, né? Eu sou braçal de 2010, aliás, eu tenho 15 anos de ROCAM. E na polícia desde 2003. Tenho 22 anos de polícia. É bastante tempo. Qual que é a diferença da ROCAM para os outros policiamentos com motocicleta? A Polícia Militar, ela se serve do patrulhamento com motocicletas em diversos batalhões. Todo batalhão ele tem ali algumas equipes de RPM, né? Que atendem ocorrências ordinárias com o uso de motocicleta. E as motocicletas dos BAEPs e das Forças Táticas, que é uma proposta de patrulhamento semelhante à nossa, que é o patrulhamento tático com motocicleta. A ROCAM da Tropa de Choque é uma tropa reserva do comando que, para missões que requerem um treinamento mais avançado, uma capacidade mais avançada, um equipamento um pouco mais elaborado, e mediante planejamento estratégico, normalmente do comando da instituição, não de forma territorial, é onde é empregada a ROCAM da Tropa de Choque. A gente, além de sermos a matriz da doutrina de patrulhamento com motocicleta, todo o conhecimento, os cursos todos são geridos e ministrados pela ROCAM do 2º Batalhão de Choque, nós temos como principal missão ser a tropa reserva do comando para ações onde for necessário o emprego de patrulhamento com motocicleta. E quais costumam ser essas ações? Por exemplo, se você está tendo um índice criminal de roubo de motocicletas grandes, né, que é uma modalidade criminal que requer que você coloque uma tropa de resposta para isso, com um equipamento melhor, com uma moto de maior cilindrada e principalmente um policial com um treinamento de pilotagem mais avançado. Como aconteceu recentemente em algumas rodovias, você teve uma explosão de índice criminal de roubo de motocicletas grandes, aí mediante planejamento do comando da instituição, a gente passa a ser empregado nessas rodovias. Tanto para deter os infratores, né? Quanto até pela ação de presença, a gente cessar aquele índice criminal. Manifestações políticas onde existe possibilidade de quebra de ordem, a gente acaba sendo empregado também, porque as nossas equipes, diferente das equipes da área, a gente tem uma doutrina de utilizar mais motocicletas, eventualmente patrulhamento com garupa, e eventualmente a gente tem a condição de, mesmo a partir da motocicleta, assumir uma ação de controle de distúrbio civil, assumir uma formação de choque. É o diferencial de trabalhar, de sermos uma força que utiliza-se da motocicleta para deslocamento, mas nós somos uma tropa de choque. Bacana. O senhor falou sobre ser braçal de 2009. O que precisa para um policial conquistar o braçal e o camuflado? E o que isso significa? Tipo, todo policial da ROCAM, ele é braçal? Ou ele passa por uma adaptação para receber o braçal, mas antes disso ele já pode trabalhar nas motos? Não, ele passa por um período de estágio, né? Um período de estágio ele tem um mínimo de 3 meses. E nesse processo ele acaba tendo conhecimento de como é a nossa rotina. A gente faz passa a parte de conhecimentos de legislação, de policiamento de choque, a parte toda que a ROCAM está inserida, né?
dentro das atividades da Rocan. E no final desse estágio, ele com o consentimento de todos, né? Na verdade, a gente fala que o braçal, ele é uma é uma conquista de confiança entre os pares, né? Entre todos do grupo. Então, a gente ostenta o mesmo braçal, essa conquista ele leva para a vida inteira, onde ele tem a aceitação do grupo, né? E sem o braçal, ele pode participar das equipes de moto na rua, efetivamente, ou é só com o braçal? No momento em que o policial é movimentado para o 2º Batalhão de Choque, e ele opta por iniciar o estágio dele na Rocan, é pago a ele um padrinho, que é orientador dele durante esse estágio, e ele passa a ser treinado e também testado pelos seus pares. Existe essa parte de teste, sim. Legal. O policial de tropa de choque, ele tem que ter um perfil de agressividade controlada, porque nós somos empregados nas situações mais limítrofes possíveis. Normalmente nós somos enviados, inclusive como grau de recurso, onde outras tropas já estão tendo dificuldade de restabelecer o controle. Então eu preciso do meu policial um perfil, sim, de agressividade controlada, um perfil de controle emocional e um homem técnico, com um treinamento específico e mais constante do que em outros lugares da polícia. Por isso, a situação de tropa de choque, tropa reserva do comando. E ao final desses 3 meses, o policial ele é submetido, sim, a uma votação. E nessa votação é avaliado, dentro do pelotão, dentro do grupo onde o policial estagiou, se ele tem condições de se tornar braçal, se ele não tem condições ainda, mas se o estágio dele prossegue por mais um tempo, ou se ele, infelizmente, aí não atingiu os requisitos técnicos, não tem o perfil esperado para a base. Muitas vezes a insuficiência técnica, por exemplo. Tem policiais que estagiaram com a gente, são excelentes policiais. Só que ele não tem uma habilidade muito inata de condução de motocicleta. Ah, sim. Então, por exemplo, assim, por insuficiência técnica, esse policial ele vai se matar na moto. Então, legal, bacana, você é um cara fantástico, sempre será nosso amigo, mas vamos arrumar um lugar legal para você trabalhar, onde você não se machuque. Aqui ainda não dá. E ser braçal de Rocan, eu fui votado pelos meus pais. Inclusive, o Siqueira estava lá quando eu fui braçal. É uma das grandes honras da minha vida. É um dos grupos dos quais eu tenho muita honra em pertencer. A gente fala que o braçal de Rocan é uma tatuagem que você imprime em você para a vida. É uma coisa que você se torna e só deixa de existir quando você deixa de existir. O policial ele pode ir para outra unidade, ele pode ir para qualquer lugar. Tem muitos policiais nossos que hoje servem em locais de extrema confiança, segurança de governo, etc. Só que aonde for a gente se reconhece, a gente sabe, ele é braçal, ele é um dos nossos, aonde quer que ele esteja, entendeu? E leva para tudo, né, filho? Leva pra vida, casa, pra nossa vida, pessoal. Que legal. Faz parte da identidade. É a identidade. O homem tem que honrar o seu braçal e não braçal ao homem. Muito bom. E a Rocan treina policiais de outras unidades e de outros estados para o policiamento com motos? Tem algum curso que é específico da unidade, alguma coisa do tipo? A Rocan, ela ministra cursos para RPM, né, que é uma modalidade de policiamento dos batalhões de área, e o curso de Rocan, que é estendido para todas as polícias do estado do Brasil, na verdade, e Forças Armadas também. E dentro desse curso a gente aborda a questão de técnicas de condução, legislação, a parte de postura. A gente passa um pouquinho do nosso embrião da Rocan, né? A gente fala que é um curso multiplicador, porque às vezes não dá para você trazer todo o efetivo de um estado, então das Forças Armadas, e esse policial ou membro das Forças Armadas que vierem fazer o curso conosco, eles vão levar para as unidades dele um pouco do conhecimento nosso. E a gente sabe que conhecimento nunca é demais, né? Sempre a gente está agregando. Nossos policiais também vão fazer curso em outros estados também, até para deixar a nossa tropa mais técnica no âmbito de policiamento com motocicletas, né? E é isso. O curso de Rocan, ele é aberto a todo policial, desde que naturalmente habilitado de categoria Alfa, de categoria A, né? Para a condução de motocicleta,
E, inclusive, no nosso curso a gente tem até um pré-teste. Boa parte do curso de Rocan, ele é voltado para pilotagem, Porque o policial, se ele quiser se especializar em áreas policiais, existem cursos específicos. O nosso curso ele é voltado para motocicleta, principalmente para pilotagem. Então, por exemplo, a gente até coloca como pré-requisito que o policial ele já tem um nível de pilotagem bom, ele já saiba o que fazer em cima da motocicleta. Ele não vem aprender a andar de moto num curso onde você está buscando lapidar e aperfeiçoar e deixar o policial num nível de pilotagem alto. Tanto que, como o Siqueira muito bem citou aqui, a gente tenta formar multiplicadores. A gente ensina os nossos alunos a ele... São técnicas específicas, mas a gente ensina o nosso aluno, por exemplo, a montar uma pista de pilotagem de baixa Ele velocidade. chega na unidade dele. Ele chega na unidade dele, estender teoricamente, o que ele aprendeu. para multiplicar os conhecimentos dele. E agora tá tendo a modalidade de 2 policiais na mesma motocicleta, né? Já tá sendo abordado aqui no estado de São Paulo? Já tá tendo esse Houve um preparo? teste autorizado pelo comando da instituição, no qual nós testamos essa técnica, que já é utilizada por quase todas as polícias do Brasil. Existem 3 doutrinas de patrulhamento com motocicleta no Brasil: raio, rocan e giro. As doutrinas de giro e raio já utilizam o garupeiro, né? O que a gente chama de garupeiro, mas é o patrulhamento embarcado com 2 policiais. Eu, policial na garupa, portando um armamento longo. No nosso teste, a gente constatou que é uma técnica interessante para algumas missões. Patrulhamento em local de alto risco e escolta de torcidas. Foi o que a gente detectou aí que é útil pra gente. Tem um policial nosso fazendo o curso do raio no Ceará. Eles são pioneiros no patrulhamento embarcado. O Cabo Pimenta, um grande irmão da minha equipe. Ele tá lá no Ceará agora fazendo um curso de 45 dias para trazer mais essa técnica pra gente. E vamos aguardar aí, junto ao comando da instituição, estamos escrevendo um procedimento para Adaptando, né? adaptando a nossa realidade, aqui em São Legal. Paulo, né? porque Corredor, trânsito. já observamos que em outros estados você não tem um trânsito tão intenso. Realmente? E lá toda a situação eles saem com um policial na garupa. Aqui, por exemplo, se você pega aqui, região da Avenida Paulista, regiões de trânsito muito intenso, a principal vantagem da motocicleta sobre o patrulhamento de 4 rodas é a agilidade. Só que numa equipe, o policial que tiver com um garupa, ele perde agilidade consideravelmente, porque tá tanto pelo peso quanto pela agilidade e a ciclística da moto, ela diminui muito quando você tá com garupa. Então a gente já observou que para o patrulhamento ordinário urbano, o garupa já não é tão interessante. Num patrulhamento onde você vai em comunidade, num patrulhamento onde você vai atuar num local de alto risco, já é uma técnica interessante. Escolta de torcida já é uma técnica interessante. É tudo A bem gente está estudado. finalizando esse estudo para, eventualmente, escrever um POP, mas num primeiro momento vai ser um POP específico para tropa de choque. Só a gente vai usar essa técnica por enquanto. Ah, sim. Só a Rocan mesmo. Sim. E por falar nessa mobilidade das motocicletas, como que são escolhidos, né, os modelos das motocicletas? Normalmente os fabricantes, né? Eles disponibilizam os modelos que são apropriados ao policiamento, né? E lá os nossos próprios policiais acabam fazendo o teste, vendo a questão de ergonomia, de agilidade, peso. E ao final a gente passa um relatório para o comando, avaliando positivamente ou negativamente e aceitando as condições que os próprios policiais passam para o comando, ele entra numa forma de seleção de... Aí é feita a licitação. Acaba sendo levado em consideração, sim, preço. Boa parte dos testes envolvendo motocicletas na polícia são realizados pelo nosso efetivo. Entendemos e cientificamente já está comprovado que dentro das modalidades de policiamento, cada modalidade de policiamento ela vai comportar um tipo de motocicleta diferente. A RPM, o radiopatrulhamento com motocicletas, por exemplo, você tem em média policiais um pouco mais jovens,
um pouco mais, com menos tempo de polícia. E muitas vezes policiais com 2, 3 anos de categoria A, a menos tempo habilitados de motocicleta. Por experiência, acredito que todo mundo, inclusive da audiência que anda de moto, sabe que a primeira moto que você anda na sua vida não pode ser uma moto de alta cilindrada. Porque senão você vai se matar. Porque uma moto de alta cilindrada, em segunda marcha, você está quase a 100 por hora. Se você ainda não tem uma noção de pilotagem legal, até pelo peso dela, você corre um risco muito grande de sofrer um acidente. Então, existe um entendimento, por exemplo, que para essa modalidade, que ela não é um patrulhamento tático, é para atender ocorrência, já pode ser uma moto de menor cilindrada. Agora, com o novo comando, com um suporte que estamos tendo no comando, cientificamente, a gente já comprovou que é de baixa cilindrada, mas nem tanto, então vai subir um pouquinho a cilindrada das motocicletas do policiamento de área. Para patrulhamento tático, a gente já tem uma outra proposta. Big Trail, alta cilindrada. Para o patrulhamento de rodoviária, já é outra conversa, que já é uma moto que pode ser naked ou mais perto da speed, que é para operar em rodovia. Todo esse estudo, ele é tabulado, mas que é o que subsidia a compra de motocicleta por parte da Polícia Militar. E para a segurança dos policiais, acredito eu que tem o uso de equipamentos mais apropriados, né? Para a segurança mesmo do policial. Quais são esses equipamentos? E também ainda na questão da segurança da equipe, como que funciona a comunicação entre a equipe quando estão nas motos? Porque na viatura a gente conversa pela rede de rádio, né? Acredito que tenha a rede dos senhores também, mas como funciona por ser nas motos? Os equipamentos são os EPIs, né? Equipamento de proteção individual, colete, armamento, canivete, cacetete, todos os equipamentos que você vai usar no dia a dia, né? De moto especificamente, atualmente foi até autorizado pelo comando da instituição, a gente já utiliza, boa parte dos policiais já utiliza a cotoveleira e a joelheira, que é 2/3 das lesões que a gente tem de serviço, elas acabam diminuindo por conta de 2 equipamentos bem simples. Para o policiamento de área, inclusive, também é um estudo nosso. A gente conseguiu, junto ao atual comando, a autorização do manguito, né? Por conta do sol. Do sol, e por o manguito, para quem já caiu de moto sabe disso, parece que não, mas ele segura muito abrasão. Ele impede que o cara se rale. Porque naturalmente, quando você cai, a primeira coisa que você faz é colocar os braços. Um manguito bom, feito para isso, ele ajuda muito nessa parte. Existem alguns EPIs mais avançados de motociclismo, mas após estudo, o colete cervical, a bota que é utilizada no MotoGP, mas a gente chegou à conclusão que esse EPI, alguns EPIs, eles são feitos para o cara que corre de moto, para o piloto profissional. Só que eles impedem muito serviço policial. Um colete cervical, por exemplo, é um EPI, é um equipamento de proteção muito efetivo. Só que a moto é o deslocamento. O homem, o policial, que é o que faz a diferença, que é o motivo da moto existir. Então eu não posso colocar no cara um equipamento que, por exemplo, a bota do MotoGP lá, é uma bota rígida, é uma bota que não tem o calcanhar, não tem flexibilidade no calcanhar. Eles passam a marcha subindo e descendo o pé no MotoGP, para quem sabe disso daí. E para as condições adversas, né, de abordagem. Eu não consigo colocar uma bota que o policial não consiga correr, por exemplo. Transpor um obstáculo, então pular um muro. Então, dentro do que a gente tem, os EPIs que a gente utiliza, e agora os motociclistas policiais estão autorizados a utilizar, pelo atual comando, é joelheira, cotoveleira, capacete. Luva, né? A luva. Indispensável, né? A luva é indispensável. Todos nós, é doutrina nossa o policial operar de luva. Usar a luva. Por quê? Também pelo que eu acabei de falar. Você vai cair de moto, você cai de moto, a primeira coisa que você faz é levar a mão no chão. Uma luva razoável de R$100 te salva um dedo. É verdade. Entendeu? Te salva um dedo numa queda média velocidade. Então, isso daí, inclusive, até os policiais estiverem assistindo, e os motociclistas também que estiverem assistindo, mais da metade das lesões, isso daí eu constatei num estudo, mais da metade das lesões não é o cara que se equipa e vai trabalhar uma distância grande.
é o motociclista que pega a motinho dele lá e vai na padaria no domingo de manhã. Aí ele vai de chinelo, ele cai a 20 por hora e perde 3, 4 dedos do pé. Justamente por conta de não pensar nessa parte de EPI, Um calçado Por quê? apropriado. Eu só vou ali na padaria rapidinho. E são coisas básicas, né? É o básico. O entregador, o motoboy, quando ele sai para trabalhar de manhã, ele se equipa. Porque ele sabe que ele vai andar muito, pá. E ele se prepara para uma eventual queda. Ele sai com EPI, pá. Esse mesmo motoboy, no sábado à tarde, quando ele vai na casa da mãe dele, que fica a 6 quarteirões, ele vai de chinelo, camiseta e, infelizmente, dependendo de onde ele estiver, não põe nem o capacete. É nessa hora que ele cai em baixa velocidade e fica 2, 3 meses sem trabalhar. E isso é um estudo comprovado já. E a questão da comunicação entre os policiais, quando estão cada um em uma moto, como que funciona a comunicação? Então, a gente tem a comunicação por gestos, né? Que a gente sinaliza para fazer uma abordagem. Além do patrulhamento, nós fazemos o serviço de escolta também, né? E nós não mencionamos, mas dentro dessa comunicação, a gente emprega por gestos, né? Perfilar por 1, por 2, você fazer uma formação, né, de um comboio. Então, na maioria das vezes, a comunicação é por gesto. A gente não teve alguns testes, né, de comunicação. A polícia está adquirindo o intercomunicador de capacete. Muitos policiais têm particular. Nesse serviço específico de escolta, cada um vai com um rádio no ponto a ponto. Mas o que acontece? Cada policial nosso, ele sai com um HT. Como a gente opera em várias áreas, é um HT na rede de choque e um HT na caleta da área que a gente está. Nossa, requer muita atenção, né? Sim. O tempo todo. Você fica... No policiamento, na Você fica ocorrência... doido. Eu ouvindo 2 rádios ao mesmo Na tempo. o tempo patrulha, fica doido. uma formação de 3 policiais, o comandante da patrulha ele fica na canaleta de choque, né? Onde são irradiadas as ocorrências direto para os batalhões de choque, e os primeiros segurança, segundo segurança, para a área de patrulhamento e para a área vizinha. A área mais E a próxima. canaleta mais de próxima. choque, então, não fica só no 2º batalhão de choque, cobre todos Não, os... todos os a modulação é de todos De os batalhões todos os de choque. batalhões de choque. O que ele fala é para todos os batalhões de choque. Aí a rede de choque, ela transmite ocorrências específicas. Sim. E muitas vezes, assim, se a gente tiver na zona sul da capital, lá no M10, só que tiver uma ocorrência de tomada de cidade ultraviolenta, né? Que a imprensa chama de novo cangaço. A rede de choque, ela vai jogar para todo mundo saber o que está acontecendo, independente de onde a gente esteja. Inicialmente a gente vai deslocar para esse local, porque a gente é a tropa que tem condição de dar resposta para isso. Sim. Então a rede de choque, ela joga tudo o que estiver acontecendo de grave de Santos a Campinas, basicamente. Muito mais do que isso daí também não adianta jogar, entendeu? Mas Aham. E o intercomunicador é uma tecnologia que está sendo adquirida que vai adiantar um lado, mas inclusive, assim, não acho que cabe entrar nesse tipo de especificidade, mas até por conta da comunicação na moto ser diferente, a gente tem até procedimentos diferentes. Na viatura você aborda sempre do mesmo jeito, o comandante de equipe é sempre o comandante de equipe. Sim. Na moto, no jargão nosso, quem chama a abordagem, quem opta pela abordagem, é quem assume o comando da equipe. É quem sempre vai estar à frente, independente da antiguidade do posto. Eu acho que isso entra um pouco no que eu ia perguntar agora. Como que é a rotina de um policial de Rocan, desde o início, durante, ao término do serviço? Normalmente o policial chega mais cedo, né? Nós temos 2 horários, né? Matutino e vespertino. O matutino das 7 às 19 e o vespertino das 11 às 23. Então sempre o policial chega mais cedo para preparar seu equipamento, separar seu fardamento, pegar sua motocicleta, fazer Sempre a mesma motocicleta? Sempre a mesma destinada. motocicleta, é isso. Cada policial, ele tem Tem uma carga, a sua moto. Inclusive, os policiais, eles costumam até colocar acessórios particulares na moto. O policial nosso, ele tem Um comprometimento, né? Um pouco a mais. um zelo. Um zelo Tanto a que, mais. às vezes, a moto de um policial quebra ou tá numa manutenção, ele vai pegar a moto de outro policial, é quase a mesma coisa que pegar a mulher do cara emprestada, entendeu? O pessoal é chato, é ciumento com a sua... A gente fala de moto de carga, né? Que é a viatura que você utiliza. Alguns policiais nossos, eles são bem
Acho que o termo é esse, ciumentos. uma moto Aí dele. faz essa manutenção, né, de primeiro escalão nas viaturas, limpeza, engraxar a corrente, essa manutenção básica nossa. E após isso, a gente vai para a sala de aula. Todo dia a gente tem uma instrução, né? Seja ela prática, né? Na condução de motocicletas. E em sala de aula também, para legislação específica, alguma ocorrência de gravidade que tenha acontecido. E após, dentro desse período de instrução, manutenção de primeiro escalão, uma atividade física, né? Após o término, policiamento, retorno para a base, encerramento do serviço, ver se está todo mundo... o intuito nosso é sempre sair e retornar, voltar, né, com segurança. E praticamente é isso aí. A nossa rotina a gente resume num comprometimento. A gente tem horário para entrar e não tem hora para sair, né? De acordo com... o pessoal até fala, pô, mas vocês se comprometem a ponto de estender o horário de serviço? E é mais ou menos isso. É o compromisso, né? Do policial militar. Comprometimento, amor à causa. E trabalhar na polícia militar como um todo, mas num batalhão de choque especificamente. Siqueira tem 2 filhos, é casado, pai. Eu tenho um moleque de 8 anos. A nossa família, ela acaba... A família de um policial que trabalha no batalhão de choque, trabalhar, principalmente na Rocan, porque... invariavelmente, sim, estamos expostos a um pouco mais de risco. A motocicleta, hoje, na Polícia Militar, ela é o maior motivo de lesão que existe, de longe. Em termos de morte em serviço, se você pegar estatisticamente queda de motocicleta e disparo de arma de fogo, o policial ele morre muito mais em queda de motocicleta. Muito mais. Então é muito mais fácil você cair de moto do que você tomar um tiro na polícia hoje. E a diferença de horário, chegar e não ter como sair, né? Quantas noites ele já deixou os moleques dele esperando ele em casa, eu já deixei o meu filho me esperando em casa também, ele mora comigo. Então, a nossa família, ela tem que entender isso daí. Só que o nosso serviço, ele acaba se tornando, é óbvio que é um meio de vida, né? É um lugar onde eu fiz grandes amigos. E esse comprometimento, ele acaba entrando em você de um jeito que você, com o tempo, você se acostuma. Você já não se vê mais sem isso. Já é natural. Sim. Que, assim, hoje você tem um jogo um pouco mais complexo. Você tem aquele jogo que existe uma probabilidade de acontecer alguma coisa. Eu já vou esperando, teoricamente eu saio meia-noite do serviço, mas... Hoje, eu já deixo tudo acertado quem vai ficar com meu filho para eu voltar às papas. É isso aí. Eu falei a questão dos horários, né? Mas não é um horário engessado, justamente por conta dos eventos que a gente faz. Tem hora para começar, mas não tem para terminar. Que além da atividade policial de policiamento com motocicletas, a gente faz a parte de serviço de escolta em eventos culturais, turísticos, né? Artísticos. Artístico. Tem bastante evento fora da cidade de São Paulo, fora da capital? Alguns eventos a gente faz os apoios de policiamento, né? Jaguariúna, como chama lá? Barretos, a gente foi bastante tempo. Grandes festivais e shows grandes na praia, a gente é empregado no policiamento. Aqui na capital, a gente faz o principal do ponto de vista avaliação de risco, vamos dizer assim, é o futebol. Porque você tem a problemática de torcidas e você tem a problemática da paixão, né? Do fã do futebol. Onde a gente faz a escolta das delegações, a gente fala delegação o quê? É a gente que leva os times pro estádio. Sim. A polícia entende estrategicamente que isso é uma função importante. Por quê? Quinta-feira eu tenho... Depois volto. Quinta-feira eu tenho um jogo do Palmeiras. Sim. No Allianz Arena, no estádio do Palmeiras. Eu tenho ali um espetáculo para 47 mil pessoas, que o estádio está lotado. Se por algum motivo o Palmeiras não chegar, ou o time adversário não chegar, no caso é o Internacional, eu tenho o cancelamento de um espetáculo com 47 mil pessoas no estádio, esperando para ver o time deles jogando. Então é sim uma função estratégica que a gente tem de garantir que os protagonistas cheguem no estádio. A escolta das torcidas, né? Aí é outro ponto
bem nevrálgico, porque Fazer um planejamento, né? a gente tem todo um planejamento, itinerário, as torcidas de fora, a gente tem que montar um time, uma cápsula de escolta, proteger a torcida de um eventual ato de violência por parte das torcidas daqui e impedi-los, sim, isso é um cenário real, tenho dezenas de ocorrências na qual a torcida vem de fora e a torcida que veio de fora promove atos de violência. Então é uma escolta. Quando eu faço a escolta do time do Palmeiras, é para garantir a integridade do time do Palmeiras que ele chegue até o estádio. É mais tranquilo quando é evento de torcida única? Ou não? Indiscutivelmente. Não só pra gente, pra polícia como um todo. Você tem, inclusive, um aumento de público nos estádios. Vamos ser bem informal aqui. Além de um estudo bem técnico, com números indiscutíveis, feito na época pelo Hoje Coronel Vilariço, que prova que houve um aumento do público nos estádios, depois da torcida única, de quantos amigos, todo mundo sabe que a gente trabalha com futebol, você também deve ter ouvido isso daí já, de um monte de amigo meu, eu já ouvi. Não, antes eu não levaria meu filho num Corinthians e Palmeiras. Agora dá, porque agora só tem uma torcida no estádio. Então, a torcida única é um ponto hoje, do ponto de vista segurança, indiscutível. Se existe algum outro argumento para abrir mão disso, tudo bem. Mas, do ponto de vista segurança, é uma medida indiscutível. É muito mais tranquilo para a gente, pros policiais que estão trabalhando. E para o público, né? Principalmente para o público, porque a gente ainda... Não é um jeito legal de falar, mas é verdade. A gente ainda é treinado e preparado para lidar com violência. O público não tem nada a ver com a história. O cara quer assistir o jogo dele e voltar para casa dele e curtir o resto do domingo dele. E é o certo, é isso aí que todo mundo devia fazer. Os senhores tiveram alguma ocorrência dentro da Rocan que marcou a carreira? Pode ser separadamente, assim, ou alguma ocorrência que estiveram juntos? Vixe, várias. Várias. Eu tive uma ocorrência na Rua Mauro, né? Tava numa equipe de viatura leve, 4 policiais, Frank Pinheiro, Cabo Ronaldo, Soldado M. Silva. A gente foi fazer uma incursão numa favela e lá fomos recebidos a tiro, né? Nessa ocorrência o policial foi baleado, o sargento, né? Socorrido ao hospital. E nesse entreveiro todo, fechamos a comunidade, fomos apresentar a ocorrência e nesse tempo apareceu uma denúncia anônima informando de um indivíduo que tinha trocado tiro com a gente, estava homiziado dentro de uma residência no interior da favela. Retornamos para lá, houve uma ocorrência novamente, né? Ele agrediu a equipe tentando abordá-lo. E essa foi a experiência, assim, negativa, por ponto do policial que estava na equipe correr risco de vida, quase ficar paraplégico. Hoje, graças a Deus, está tudo bem. Ai, que bom. E essa é uma das ocorrências que marcaram, assim, na minha carreira. E o senhor, capitão? Inúmeras. Várias. Confronto com torcida. Já me machuquei em confronto com torcida. É um cenário bem caótico. Eu prefiro não citar detalhes, mas assim, muitas vezes acontece até uma vez um estagiário, né? Eu era tenente ainda. Tenente, nós estamos cercados. Filho, a gente sempre vai estar cercado. A gente sempre vai estar em menor número. E a gente lida com torcida, a gente lida com um volume de público muito grande. Mas para não falar de ocorrência de confronto diretamente, dentro da viatura de Rocan eu já fiz um parto. Que legal. E é legal agora você falando. Legal agora. Era uma chamada a princípio uma viatura diária deslocou para um local onde a ocorrência era de mal súbito. Aí a viatura pediu apoio de SAMU com emergência, né, com uma certa, né, no jargão policial. O SAMU informou que ia demorar, etc. A gente, na moral, na rua de baixo aqui, vamos encostar lá. Os 2 policiais estavam no banco de trás, desceram da viatura, e a gente entrou, a mulher e o marido,
a mulher, ela estava realmente muito próxima de ter o filho. Aí, olhamos um para a cara do outro. Fala o seguinte, o banco de trás fica aí, a mulher e o marido, o banco de trás da viatura. Jogamos ele dentro da viatura. Direção do hospital. Aí a mulher começou a reclamar muito de dor, que vai nascer, vai nascer, vai nascer. Motorista na época, hoje sargento, o cabo Mastrocolo, Mastro, vai na moralzinha que mais uma lombada essa criança nasce. A criança escorrega. Aí foi mais ou menos isso aí. Passamos mais uma lombada. Para, não dá. Poxa vida. Desembarcamos, o pai da criança, o marido que tava junto, assustou. Era uma noite fria pra caramba, falando, Copom, comando 4 de Rocan, resgate com uma certa, joguei o endereço, realizando manobra de parto em viatura. Banco de trás da viatura, fizemos um procedimento, tirei a criança. Era uma noite muito fria. Aí, a gente trabalha com uma jaqueta bem grossa de couro, né, por causa da motocicleta. Eu tava de 4 rodas nesse dia, mas a gente usa o mesmo uniforme. Tirei a jaqueta, enrola a criança, tira a parte de cima da farda, enrola a criança. Aquele padrãozão, coloca em cima da barriga de volta. Na hora, por mais que você tenha um treinamento mínimo para lidar com isso, é uma situação na qual você, bem ou mal, você tá com 2 vidas na mão ali, entendeu? É sangue, interromper o cordão umbilical. Tava muito frio. Eu tenho filho, então não adianta falar que não é uma ocorrência que não mexe com o seu emocional. Mexe. Qualquer ocorrência com criança mexe com o seu emocional quando você tem filho. Então, aí colocamos, aí depois era uma noite muito fria. Fecha os 4 vidros da viatura, liga o ar quente no último, o motorista dirigindo para chegar até o hospital e eu limpando o vidro na frente dele, porque não dá para enxergar nada dentro da viatura. Conseguimos chegar no hospital, aí veio as enfermeiras, jogaram tudo para cima. A parte de cima da farda, né, a gandola, tive que jogar fora, tá cheia de sangue. A jaqueta, eu tenho ela até hoje. O moleque, chama Enzo por um acaso, né? Mora na área do 28, Zona Leste, tá com 9 anos de idade. A equipe foi chamada pro batismo dele, acho que uns 6, 7 meses depois. Essa é uma das histórias que me marcou, porque isso aí faz parte da nossa vida. Senhores, e para finalizar, que mensagem os senhores gostariam de deixar para o ouvinte que tem vontade de um dia integrar as equipes da Rocan? Seja o policial militar ou alguém que está pensando em entrar na instituição, algum recado aí para eles? Se a pessoa tiver interesse, né, seja policial, seja um civil civil ingresse primeiro na Polícia Militar, ele vai passar por um estágio probatório até conseguir ser transferido para o segundo choque. E o policial militar também, que ele venha determinado, né? Ele vai sair um pequeno momento nessa fase de estágio na zona de conforto dele, mas vai ser gratificante. Na verdade, ele vai levar os conhecimentos, a postura, a forma diferenciada para a vida dele, pessoal, profissional. E, capitão, aonde que os ouvintes podem encontrar o Segundo de Choque nas redes sociais para acompanhar mais? O Instagram é o 2BPCHQ, é a abreviação, né, de Segundo Batalhão de Choque. Você encontra lá informações sobre a gente, pelo Instagram da Polícia Militar também, eu acredito. E eles podem fazer visitas na unidade? Como que funciona? A gente costuma receber visitantes e a gente está incluso no roteiro cultural da Polícia Militar, a gente está inserido também. Eles costumam levar também o pessoal. Precisa de um agendamento prévio? É necessário um agendamento prévio, eu não lembro como funciona direito, mas... Roteiro cultural. No roteiro cultural, não lembro como é que funciona isso daí, não. E para quem quiser, dentre os policiais militares, quem quiser vir servir com a gente, venha com disposição. Porque trabalhar sob a motocicleta, você está muito mais exposto do que trabalhar no patrulhamento de 4 rodas ou em outro serviço na Polícia Militar. Só que é impossível eu dizer que um lugar onde eu tô há 15 anos, o Siqueira tá há 20 anos, dizer que lá é ruim para trabalhar. A moto é uma paixão. Velocidade, invariavelmente, é uma paixão, essa agilidade.
A nossa rotina, ela é puxada, mas muito boa. E no final das contas, o nosso serviço, o nosso dia a dia, apesar de difícil, apesar de ser um pouco mais extenuante fisicamente, apesar de requerer muita responsabilidade, uma coisa que existe entre a gente muito forte é a irmandade. Lá é óbvio que a gente briga entre a gente, briga muito, inclusive, por causa de ocorrência, por doutrina, mas no final das contas, lá você passa a fazer parte de uma grande família. E, né, como diz Ernest Hemingway, quem que vai estar do seu lado na trincheira? Importa, mais do que a própria guerra. Mais do que a própria guerra. Senhores, gostaria de agradecer pela participação no PMcast. Estivemos aqui hoje com o Capitão de Pierre e o Cabo Siqueira. Espero vocês até o próximo PMcast. Acompanhe a Polícia Militar nas redes sociais, @PMESP, PMESP, e até a próxima.